Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? Agora são 6 horas e 53 minutos em Jundiaí, São Paulo, Brasil, e eu fiz um vídeo, 2 vídeos, o primeiro falando sobre a Marcha de Jesus, sobre os cristãos evangélicos usarem a bandeira de Israel, tremulando em suas igrejas, porque Deus tem promessas a Israel, Deus tem promessas ao povo de Israel, e ai. O segundo vídeo eu fiz dizendo que eu não creio mais que Deus tem promessas a esse Israel que bombardeia a Cisjordânia, esse Israel que mata pessoas, esse Israel político, esse Israel criado no estado de 1948, né? Esse Israel de um pensamento marxista, desse Israel de um pensamento político. Eu não creio que Deus tem mais promessas. E eu vou fazer esse terceiro e último vídeo, porque eu acho que tem que ter o antes, o durante e o depois, para que não fique um mal entendido. E quero ressaltar que a minha opinião não é absoluta. É meu pensamento, como tem gente que joga nos meus pensamentos também. O reverendo Augusto Nicodemos tem o mesmo pensamento e outros têm o mesmo pensamento. Eu falei do judeu ortodoxo, eu falei do judeu sionista, que é nacionalista, eu falei do judeu de religião, eu falei do judeu convertido cristão, que também tem, não é na sua maioria que não creem em Jesus. Tem os judeus cristãos convertidos. Amém? Beleza? Então, Silvio, quais as promessas que você crê para Israel? Eu creio naquela promessa de Gênesis 17, que Deus falou a Abraão que faria dele uma grande nação. Então, ali foi para Canaã com Josué, aí entra muralhas de Jericó e vai. Eu creio nesse Israel. Então as promessas que tinha que se cumprir foi nesse contexto. Agora, uma promessa bíblica, uma promessa bíblica não, como é que fala? Uma profecia bíblica. Israel se tornou Estado em 1948. Então, esse Israel da promessa de Abraão está ali no Líbano, está na Cisjordânia, está em Canaã, está nesse contexto, está nesse campo de batalha, onde briga a Palestina e Israel. E aí, é aí que entra a questão. Você fica defendendo Israel. Para defender Israel, você tem que entender toda a origem dessa briga cultural. Isso nada mais é que uma briga cultural, né? Quando Abraão não teve paciência, aí pede para que Sara Sara autoriza que Abraão se deite com Agar, não é isso? Com a escrava, para que gere uma nação, porque não acredita. E aí com 100 anos, como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, com 100 anos, dá no ventre de Sara Isaac, não é? Então, humanamente, como Sara e nós, o que ela fez? Ela se precipitou, ela se adiantou, ela não cria. E aí veio Isaac. Abraão pega, abençoa Ismael com a mãe dele e manda partir. Aí criou-se 2 nações, os palestinos e os israelenses. Palestino Ismael e os israelenses da linhagem de Isaac. Agora eu te pergunto, eu tenho 2 filhos homens, Gabriel e o Guilherme. Gabriel com 32 e o Guilherme com 26. Cara, vocês não têm ideia como que é para apaziguar esses 2 carinha, velho. Saiu do meu sangue, filho do meu sangue. Para manter a paz,
entre o israelense e o palestino da minha casa. Então é isso, é família, é cultura, mas graças a Deus se dão bem. Mas a divergência numa casa é entre irmãos, há ciúme, há aquela questão de que acha que o pai faz mais um do que faz para o outro. É justamente, você tem que conhecer a história, antes de você ficar tremulando bandeira, marcha para Jesus, ó Israel, ó. E sem pegar o texto, aonde fala que nem todo mundo que está em Israel é israelita, cara. Cara, o que está querendo dizer espiritualmente? Que nem todo mundo que está em Israel é de Deus, cara. Como nem todo mundo que está na igreja é de Deus. Então você tem que entender, pessoal. Há um negócio que se diz na teologia, hermenêutica e exegese. São interpretações textuais. Assim como na vida, você tem que pegar o texto e o contexto, senão você tropeça, sabe? Assim como você vai tomar partido no problema de uma pessoa, você tem que ouvir o A, o B. Existem 3 verdades, A, B e C. C é a sua, que é o contexto fechado final. Eu tenho passado por esses dias uma situação que eu estou conversando com uma pessoa amabilíssima. Muitos anos eu não falava com ela. E eu conheci o contexto de uma história, eu conheci o contexto de outra história, e agora eu pude ouvi-lo. E muito tempo eu tomei uma opinião precipitada, e agora eu pedi perdão para ele, mas também não sacrifiquei ele não. Mas eu ouvia e agora eu sei da verdade. Ontem eu falava com a pessoa, fiquei 2 horas falando com a pessoa no telefone. Então, pessoal, antes de defender uma causa, antes de defender uma situação, procura. Você tem o maior manual aqui, ó. Apesar dos seus erros de traduções e coisas que tais, uma religião cristã fabricada, Concílio de Nicéia. Você tem que entender o que é Concílio de Nicéia. Constantino, no século IV, era um romano que se converteu ao cristianismo, porque descobriu que favorecia Roma. Então, pessoal, eu só estou vivo, e vivo pela fé, porque eu creio, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, encerrando essa série, é por isso que eu não creio que Deus tem mais coisa para esse Israel. Parou ali. O que tinha que fazer, fez a Abraão. E daqui para frente, pessoal, tem mais uma coisa. Os judeus aguardam o Messias. E é onde entra o anticristo. Vai vir um homem... Chega num judeu, olha, eu tenho um conhecimento de causa. Quem é que vocês estão aguardando? Eu trabalhei com judeu. Está aguardando um homem perfeito, de carne e osso, que unirá as nações, fará uma só religião e falará uma só língua. Uma língua não na língua, na linha contextual, nessa língua ortográfica. Falar uma língua que os povos entenderão, entrarão no consenso. E nada mais é o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Então, pessoal, como é que Deus tem pacto ainda com Israel, que vai levantar um anticristo, pessoal? É coisas, Silvio, mas meu pastor não ensina isso, a minha igreja, mas não ensina. Ele não ensina porque não há interesse, não gera renda. A igreja hoje está preocupada em salvar, em dar conhecimento, ela está preocupada em arrecadar. Então eu encerro por aqui, já vai para 10 minutos de vídeo, é o permitido no Kawai. Eu estou pela plataforma Kawai e aguardo vocês, curte, comente, espero ter esclarecido e vou encerrar. Essa é a terceira e última parte sobre o Estado de Israel. Curte, comente, compartilhe, dê sua opinião e deixe frisado, a minha opinião não é absoluta. Eu aguardo vocês, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Meu nome é Silvio Alcântara e eu sou muito agradecido. E já batemos 504 mil visualizações. Isso eu devo a vocês. Meu muito obrigado.